30º dia. Famílias fortes amam e oram pela pátria. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo 2:1-2. Observação: Paulo, em sua epístola a Timóteo, ensina sobre como a igreja deveria proceder nos cultos públicos. Uma das práticas principais era a oração. A igreja deveria orar sempre, mantendo um sentimento de gratidão. As orações não poderiam ser seletivas, mas feitas por todos os seres humanos. Para deixar bem claro, Paulo incluiu os reis e todos que exercem autoridade nas orações dos cristãos. Os reis designavam os imperadores do Oriente. Não deveriam orar somente pelo imperador romano, mas por todos os reis locais. A expressão "por todos os que exercem autoridade" significa que as orações também deveriam ser em favor dos oficiais, ou seja, aqueles que tinham o poder delegado pelo imperador romano e pelos reis locais. Nas orações, os cristãos deveriam pedir a Deus por uma vida quieta, de paz, com toda piedade e dignidade. A ideia do pedido era por uma sociedade pacífica, sem rebeliões, instabilidades ou algazarras, enfim, sem confusão social. Aplicação: em nosso país, nos últimos anos, muitas famílias têm sido divididas devido às questões políticas. Tem visto verdadeiras guerras familiares por causa das diferenças políticas. Precisamos, como famílias cristãs, amadurecer em muito nessa área. Quando olhamos para esse texto, podemos crescer na compreensão desse assunto. Se a pessoa que está exercendo o cargo de presidente, governador ou prefeito e ou não do nosso agrado, como famílias cristãs, devemos sim orar pelas autoridades constituídas. O imperador romano, na época em Paulo escreveu essa epístola, era Nero. Quem conhece a história de Nero sabe da profundidade desse mandamento. Em nossas famílias, devemos orar pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos e pelas autoridades delegadas. As diferenças ideológicas não devem ser obstáculo para as famílias cristãs deixarem de orar por todas as autoridades constituídas, para que tenhamos uma sociedade pacífica, ordeira, sem o caos, sem convulsões. Oração do dia: Senhor, abençoe o Brasil e todos aqueles que se encontram revestidos de autoridade nesse momento atual de nossa nação.